Amém. Boa noite. Eu ia falar bom dia. Eu acordei muito cedo hoje, fui para retiro de adolescente lá da. Aí eu tô acho que no bom dia ainda. Bom estar com Deus, né? Era Derilene que me fez o convite, a pastora querida. E o nome? Isso, o nome. Maria Olinda, não é Maria Olinda? Eu falei, meu Deus, deu um branco aqui agora. Não, eu falei nome difícil porque tem bairro em Recife, Olinda. Aí eu falei, gente, vou esquecer esse nome. Deus, obrigado. Eu pedi a Deus a palavra. Algumas pessoas, meu nome é Carla, na igreja evangélica há algum tempo, já identidade, é mais tempo ainda. Deus tem me dado essa graça. Engraçado. Mas Deus me levou para essa direção. Interessante, né? Eu queria ser missionária na China. Aí você fala assim, você fala chinês nem inglês. Você imagina se eu vou falar chinês. Mas no meu coração era um desejo grande, há 25 anos atrás, que eu fosse pregar o evangelho num lugar bem difícil. Porque o meu desejo era que as pessoas conhecessem aquele que se apresentou para mim como um Deus que salva, que liberta, que anda junto, caminha. Eu falei, é esse Deus que salva. Mas é um Deus que está agora, esteve antes comigo, está agora e vai estar. Ele esteve com você antes, o tempo inteiro. Ele está aqui agora, ele vai estar amanhã também. Então a gente tem que entender e crer dessa forma. Queria que você que trouxe a Bíblia, que você abrisse comigo no livro de Isaías. E Deus me trouxe duas coisas muito importantes para entender. Isaías, capítulo 43, verso 18. Você que trouxe a Bíblia, você que tem um celular e vai acompanhar, que você possa acompanhar comigo, ficar atenta naquilo que o Espírito Santo vai falar nessa noite. Distrai teu coração, não duvide, não pense mais nada, deixa Deus falar. Deixa Deus falar. E a Bíblia diz o seguinte, capítulo 43, verso 18. Na minha Bíblia, é a NVI, é uma Bíblia um pouquinho diferente de algumas, que diz assim, verso 18. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Olha, isso é uma pergunta. Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Bem? Queria que a gente estivesse orando. Pai, no nome de Jesus, estou muito feliz de estar aqui agora. Eu senti a tua presença desde a hora que eu entrei. Obrigada porque o Senhor está nos louvores. Obrigada porque o Senhor já ministra o nosso coração nos louvores. Senhor, eu quero te pedir agora, abre os corações, Senhor. Abre a mente, Deus, abre os olhos do coração para ouvir a tua voz. Desfaça, Senhor, de todo cansaço, toda dúvida, tudo aquilo que possa destruir a tua presença neste. Pai, não deixa que o inimigo venha roubar a semente. Abençoa essas mulheres que a começar por mim, que eu diminua e tu cresças, mas que a tua presença, Senhor, ela seja forte, tão forte, assim, a gente não pense mais no seu. Queremos ouvir a tua voz nessa. Estamos aqui para isso. Tu és o maior convidado, tu és o melhor convidado. Seja, Senhor, livre no nosso meio. Espírito Santo, passeia no nosso meio. Toca, Pai. Convence, Pai, no nome de Jesus. Faz aquilo que, Senhor, que eu não posso fazer, Senhor. Faz aquilo que eu não posso fazer. Mas o Senhor pode, a tua palavra pode. Eu já te agradeço no poder que há no teu nome, Jesus. Amém. Eu queria que você agora estivesse atenta no que Deus vai falar. Talvez você conheça Deus, talvez você não conheça Deus, talvez você esteja conhecendo, mas uma coisa você pode escutar.
Quando o profeta Isaías chegou para o povo de Israel e falou: esqueçam o que foi, significa o seguinte: esqueça. Quando Deus dá uma ordem, é porque Ele já está destruindo. Mulheres de Deus, vocês são mulheres de Deus, vocês são preciosas aos olhos do Senhor. Deus não apareceu para um homem quando Ele ressuscitou, Ele apareceu para uma mulher. A primeira pessoa que viu, a primeira pessoa que entrou no túmulo de Jesus, ela encontrou aquilo. O que houve? Está arrombado a pedra saiu. Foi para uma mulher. Sabe o que significa? Nós somos importantes. Jesus veio para desfazer desse sofisma, desse paradigma, dessa perseguição que o inimigo tem contra você, contra mim. A gente tem que entender que quem está contra nós não é teu marido, não é meu marido, não é teu namorado, não são os homens que estão aí fora, não são esses caras que perseguem as mulheres e tratam mal as mulheres, violentam as mulheres, abusam, e hoje se deu nome para isso, feminicídio. Hoje até a televisão fala sobre isso. O que está por trás não são esses homens, é o inimigo. A nossa arma, mulheres, não é armas carnais. Não são armas carnais. Por isso que a gente pode fazer tudo. Mas se a mulher não orar e entender qual o valor dela, não vai adiantar nada, não vai adiantar televisão, não vai adiantar fazer panfleto, não adianta fazer nada. Sabe por quê? Porque isso é uma guerra espiritual. A guerra que existe não é contra mim, sou mulher. Não é a guerra que existe contra você, não é o preconceito porque você é negra, que você é branca. Se você é loura, se você é morena, se você tem cabelo cacheado, se você tem cabelo liso. É um inimigo que faz essa confusão. E ele adora fazer confusão com o passado. Ele adora pisotear através do nosso passado. E ele adora dizer que a mulher não presta. O inimigo ama dizer que mulher não presta, que mulher é emocional, que mulher vai morrer de tanta emoção. Gente, nós temos que tomar posse da autoridade que Deus deu para a mulher. Jesus não se revelou às mulheres em primeiro e caminhava com as mulheres e fazia mesmo com que as mulheres desejassem ficar perto dele e ainda sustentasse eles. A palavra diz em Lucas capítulo 8, que quem sustentava Jesus com as rendas eram as mulheres. Mas que mulheres eram essas? Mulheres que tinham sido libertas da prostituição. Eram mulheres libertas de 7, 14, 20 demônios. Eram mulheres que era para mostrar para todo mundo, para todo o reino espiritual, que Jesus veio para dar valor às mulheres. Nós mulheres não somos qualquer coisa. Mas não é para eu chegar num palanque e dizer isso, não, é para eu chegar diante de Deus, no meu quarto secreto, no meu joelho e falar: Senhor, estão me perseguindo, Senhor, estão falando mal de mim, Senhor, estão me caluniando, ou meu marido me persegue, ou meu marido não me entende, ou meu filho não entende. Não, mulheres, a gente ganha no joelho. Sabe por quê? Porque no joelho tem muito poder. Mas uma coisa nós precisamos aprender, mulheres de Deus, que Jesus, através do profeta Isaías, porque você vai dizer: Jesus existia? Claro! Jesus existia no Velho Testamento. Deus, ele usa aqui o profeta Isaías para dizer: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, fala para mim agora, fala para mim, não fala para Deus, vejam. Queridos, meninas, para de olhar e passam a ver. Deus quer que vocês vejam. Deus quer que eu veja. Veja o que o Deus está fazendo, porque ele fala assim: veja, estou fazendo uma coisa nova. Será que você crê que Deus pode estar fazendo uma coisa nova hoje? Será que você já percebeu que eu vim aqui para dizer que tem algo novo na tua vida e esse algo novo já está para acontecer? Se você não tiver fé, você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou, mas você tem fé. Sabe por quê? Porque nós somos corajosas. Nós conseguimos ter filho. Eu não tive filho. Mas te garanto uma coisa, eu imagino como deve ser, porque dizem que ter cólica é pior do que ter cólica menstrual. Podemos falar que não tem um.
É pior do que ter cólica menstrual. E as coisas que eu mais tive na minha vida e que doeram profundamente, que me fazia falar assim: como que eu vou trabalhar se eu tiver com essa cólica terrível? E dizem que a dor do parto é pior, mas também traz alívio. Você já viu o homem ter dor de parto, meu irmão? Minha irmã, bota uma dor de cabeça num abençoado, que o abençoado não vai nem sair para trabalhar. Ele fica assim, ele não aguenta uma dor de cabeça. Você acha que Deus ia te dar essa característica para você ser fraca? Para ser inútil? Para você ser inferior a alguma coisa? Deus nos capacitou, sabe para quê? Para sermos fortes. Claro, fortes e corajosas. E Deus quer fazer algo novo, eu tenho certeza absoluta, pela fé. E se você tiver um pouco da minha fé nessa noite, você vai sair daqui, sabe o quê? Com algo novo já preparado para você. E quando eu me disse, é fé, não é palavra positiva. Se Deus te inspira a ler um texto que diz, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Olha o que o profeta Isaías está falando. Não vivam do passado, não sou eu que estou falando para você. Para de viver do passado. Deus está falando, para de viver do passado, porque quem vive do passado não experimenta o presente. Não observa os pássaros. Não observa os lírios do campo. Não observam o que está em volta. Sabe por quê? Porque a ansiedade toma conta. E nós não somos, não, porque somos emocionais, vamos ser mulheres ansiosas a vida inteira. Quem disse que nós vamos carregar esse fardo de ansiedade? Eu me tornei forte. Deus me fez forte. Pode ter certeza que não foi mais ninguém, foi Deus. Porque eu tinha tudo para dar errado. Eu não tinha nada para dar certo. Eu tinha tudo para dar errado. Eu me sentia inferior. Quando eu era criança, não sei porquê, não tem explicação. Eu me sentia inferior. Eu queria fazer parte do grupo. Para querer fazer parte do grupo, eu fumava. Para fazer parte do grupo. Para comecei a crescer, para fazer parte do grupo, eu comecei a beber na faculdade. Comecei a beber com meus colegas, queria fazer parte do grupo. Por quê? Porque eu me sentia fraca, a bebida entorpecia a minha mente. Você sabia que tem gente que bebe para esquecer o passado? Também tem gente que bebe para ter coragem no presente, porque não tem. Então, para a gente compreender, eu tinha tudo para dar errado. E dei. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus. E quando eu tive esse encontro com Jesus, sabe quantos anos eu tinha? Chuta. Chuta, pode chutar. Só fazer os cálculos. Quanto? Não, 34. Eu tenho 25 de convertido. Então você me achou meio broto, né? Então eu estou com 45. Ô, benção. Não, eu sou igual a minha irmã. Tem 50 com cara de 20. Eu sou uma coroinha enxuta. Esses dias eu fui falar na rádio, deve ter uns 2 dias atrás, 3 dias até terça-feira. Fui falar numa rádio, a menina do programa chegou para mim, não me conhecia, e aí ela falou assim, meu Deus, você é tão jovem, eu imagino você alegre quando era jovem. Só para não me chamar de velha. Aí ela falou assim, mas você tem algo, até sem rir você tem algo. Sabe por quê? Porque a alegria é a nossa força. Alegria, e a alegria é espontânea. Aí você vai dizer, você fica rindo o dia inteiro dentro de casa? Não. Mas a alegria está aqui dentro, a força está aqui dentro. Então, o que acontece? Quando eu conheci Jesus, há 25 anos atrás, ele mudou a minha vida, ele transformou a minha mente, metanoia, mudança de mente. Sinto muito. Mudei. O espírito se ligou a Deus. A alma começou a ser o quê? Transformada, santificada, regenerada. Pronto, começa o processo. Mas eu quero te dizer, não apressa o processo. Deixa Deus trabalhar no processo. Mas uma coisa Deus fez comigo, ele me desligou do passado. Deus fez algo comigo, ele falou assim, quando eu li isso aqui, esqueça o que se foi,
não vivam no passado. Eu falei, eu não tenho mais parte com o passado. Mas isso não quer dizer que não houve erro no presente. Claro que houveram erros. Imagina uma mente sendo transformada, uma memória sendo readaptada ao atual, porque memória não é apagada. Quem sabia disso? Levanta a mão, quem sabia? Sabia mesmo. Não sabia? Querido, eu quero dizer o seguinte, é ótimo quando a gente não sabe, porque memória, quem é médico, quem é enfermeiro sabe disso. Memória, meninas, não é apagada. Sabe aquilo que você está aqui agora, me ouvindo, você está ouvindo o que o Espírito está falando, você está ouvindo o que a letra está dizendo para você da palavra, mas num momento, em segundos, você lembra da panela de pressão que você deixou? Ou em dados segundos você lembra de quem você era no passado? E aí isso te incomoda? O nome disso é memória. E memória faz parte do cérebro. E quem criou o cérebro foi Deus. Então o que você tem que fazer? Se readaptar. Voltar a ter novos hábitos. Transformar o quê? A tua mente. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. 1 e 2. O que Paulo, o apóstolo, diz? Pela misericórdia de Deus, não vos conforme com esse mundo. Sabe o que ele está dizendo? Não se conforme com a tua vida. Não se conforme com essa história. Não se conforme com o passado, mas renova ele. Renova ele com o quê? Com teu entendimento. Não é basta orar, vem Deus, derrama entendimento. Não, você precisa escolher o caminho que você precisa andar. Por quê? Porque você é forte. Fala para a mulher que está do teu lado, você é mais forte do que imagina. Cara, olha, meninas, tem muita depressão entrando, porque a gente está acreditando naquilo que a gente ouve dos outros, ou a gente pensa de nós, mas a gente não vive do que pensa. Eu não vivo mais do que sinto. Paulo, o que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17? Eu não vivo mais daquilo que eu vejo. Eu vivo daquilo que eu creio. E o que você tem crido? Vamos crer em Deus. E sabe qual é a ordem do dia? Não vivo mais no passado. Passado é depressão. Presente, se não for bem vivido, é ansiedade. Que atrapalha o futuro. O que Deus está falando? Confie em mim, sabe por quê? Eu estou abrindo lugar, eu estou abrindo porta, eu estou abrindo circunstância, eu estou estendendo as fronteiras para você hoje, se você tiver fé. Creia, não vivam no passado, não é do passado, não vivam no passado. O que é vivam no passado? É como se eu não é viver do passado. Eu sou a mesma coisa que eu era antes. Não, é viver sempre. É que você sempre acha que você é a mesma pessoa que você era antes. Você não é nem a mesma pessoa que você era ontem. Sabe aquele pesadelo que você teve de madrugada? E que você um dia reclamou para Deus que eu não aguento mais, Senhor, não aguento mais. Até isso Deus está te falando. Eu não lembro mais, já joguei no esquecimento. Porque pai saudável não desfaz de filho quando está em crise. Ué, quem aqui é mãe? Levanta a mão. Seu filho chegou mal-humorado hoje, chegou zangado com a vida. Você vai fazer o que com ele? Vai embora, pega tuas malas que eu me livro de você hoje. É isso que ele faz? A mãe faz? Ou a mãe fala assim, Deus me ajuda, ou puxa a orelha dele, ou bota de castigo. Mas uma coisa é mais amor que você sente por ele. Porque é ele que necessita mais. Uma vez perguntaram para uma mãe, qual filho que você ama mais? Você tem 4. Qual filho que você ama mais? O que mais necessita hoje de mim? Como é que ame? O que ela quis dizer? Eu amo aquele que hoje está precisando mais de mim, porque eu amo todos eles iguais. O amor de Deus para nós é dessa forma. A nossa identidade não está baseada no que as outras pessoas falam. Por quê? Porque as outras pessoas falam daquilo que não sabem. Você me julga? Você me julga ou eu te julgo? Não importa com o que eu falo de vocês. Você tem que pensar no que Deus está falando.
Porque muita gente tem se acabado, entrado em depressão, em tristeza, em desvalia própria, em complexo de inferioridade, achando que não dá conta de cantar, de falar, de pregar, de cozinhar, de lavar a casa ou de andar na rua. Por quê? Porque fulana, a vizinha, disse que você é ruim, ou que você não entende, ou que você falou algo de você. Irmãos, o que os outros pensam está baseado no que eles vivem, no que eles sentem, que não significa que é real para você. Claro que não, é a realidade dele, mas não é aquilo que é tua realidade. Então, não vivo. E ele faz uma pergunta: já está surgindo. Já está surgindo. O que está surgindo? Água no deserto, riachos para te ajudar e te salvar, portas se abrindo, soluções entrando, Espírito Santo, enquanto você está nesse lugar, ele está visitando alguém que você ama. Por quê? Porque aqui o verbo que é Jesus está sendo proclamado, que é a palavra. Eu não vivo mais do que vejo, do que penso e do que sinto, eu vivo daquilo que eu creio. E eu creio que Deus está falando comigo hoje. E é interessante que Eclesiastes, capítulo 7, eu vou abrir para você, você nem precisa. Eclesiastes, capítulo 7, diz o seguinte: é melhor o fim das coisas, verso 8, é melhor o fim das coisas do que o quê? O início. Porque o início, seja dentro do evangelho ou fora do evangelho, nunca é da mesma forma que hoje é. Hoje está melhor. Eu me sinto melhor hoje. A experiência, o sofrimento, a decepção, mas sempre com Deus. Ela criou em mim o quê? Em você? Expectativa, esperança, força. Sabe por quê? Porque não tem idade para Deus. Não tem idade. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou, vamos repetir comigo? Vamos repetir comigo? Aquele que começou. Opa! Começou. Não começou algo? Começou algo. Começou algo na tua vida. Diz a palavra em Filipenses 1,8, 1,6. Ele é fiel. Vamos falar? Ele é fiel. O meu Deus é fiel para completar o que ele começou, a obra que ele começou na tua vida. Vamos falar? Para completar aquilo que ele começou em mim. Fala comigo. Aquilo que ele começou em mim até a volta de Cristo. Vamos repetir, até a volta de Cristo Jesus. Queridos, então, enquanto você viver com 20, com 30, com 40, com 50, com 60, com 70, com 80, com 90 anos, Deus está trabalhando na tua vida. E Ele não está trabalhando só para você viver, gente. Está trabalhando para você dar fruto aonde você estiver. Porque a árvore cortada, mesmo cortada, ao cheiro das águas, ela o quê? Brotará. Deus não te dá idade baseada no mundo, que determina que você numa certa idade acabou. Mentira! Porque se Ele está te dando vida, meninas, não é só para você viver e dizer, sobrevivi. Gente, você não sobreviveu, você resistiu e viveu. Vamos parar de cantar essa coisa de sobreviver? Eu não aguento com esse tal de sobreviver. Parece que era uma coisa muito difícil. Era difícil, mas para Deus está determinado que você ia viver. Então você não sobreviveu, porque a tua vida já estava determinada. Então você tem que declarar, eu vivi e vivo e vou viver até onde Deus determinar. E sabe quando que Ele fala que determina? Quando Ele nos leva para Ele ou quando Jesus voltar. Pronto, acabou. Quem determina a tua vida não sou eu, não é o vizinho, não é teu marido, não é nem teu filho, não é nem você, é Deus. E sabe para que Ele está te chamando? Para dar fruto. Enquanto houver vida, vai dar fruto. E é o que Deus tem feito comigo. Quando as pessoas pensam que eu já estou para baixo, porque eu gosto da Maria Olinda, que ela fala, pastor brincou, né? Está sempre sorrindo, mas eu não sorrio. Quem me conhece no cotidiano, eu não vivo 24 horas. Eu passei por uma luta. Eu tive como se diz,
há um ano, menos de um ano atrás, de tanto que eu viajava, houve mudanças na minha vida. Eu saí da minha casa, fui para casa da minha mãe, maravilha. Porque nem tudo que você pensa vai ser feito do teu jeito. Deus tem algo melhor. Oh, glória! Ir para a casa da minha mãe foi a melhor coisa que Deus fez na minha vida. Não estava no meu script, não estava na minha agenda, não estava nas minhas orações, não estava no meu propósito, não estava em nada, mas estava escrito no livro. Que eu quero dizer, no início, o embarque da transformação, da mudança, juntado com... Eu sou pastora, eu sou pastora há 15 anos, sou pastora numa igreja há 14 anos, entre lutas, você sabe o que é ser pastora, missionária 18, viajando para lá e para cá, lidando com as tuas emoções, e até para ser alegre, Mariolina, tem gente que tem inveja disso. Quem sabia disso? Que até o teu sorriso incomoda? Quem sabia disso? Que até a tua força incomoda? Eles queriam te ver derrotado? Mas Deus fala assim, quando eles pensam que te derrubaram, eu te levanto de volta. É esse que é o Deus que a gente serve. Não é um Deus que está baseado no que eu e você sentimos. Dá uma confiança, não dá uma segurança saber que você pode planejar tudo, mas você saber que você está na vontade de Deus, que você está dentro dos propósitos dele, todos vão se cumprir, e promessa não é frustrada. Se Deus prometeu, vai se cumprir. Mas se eu falei na carne, não vai. Se você pensou que era Deus e não é, não vai se cumprir. E como é que eu sei disso? Mantenha calma. Porque aquilo que é de Deus, o quê? Acontece. E a gente não vive de ansiedade. Então, o que eu tive nesse período, e não foi pouco, eu tive uns 3 ou 4 anos, chamado hoje, que eu descobri, de burnout. Quem já ouviu falar? Cansaço. Sabe quem tem burnout? Burnout, burnout, burné. É uma palavra para quem dá, para quem cansou mentalmente de trabalhar, de fazer um monte de coisa por muitos anos, por conta de estresse. Nunca ouviram falar? Burnout. Não é borderline, não é dupla personalidade, nada, é burnout. Você escreve burnout, ou burnete. Aí eu descobri anos afinco trabalhando, viajando, fazendo coisas, se mantendo firme. Mas por quê? Porque a carne é fraca, irmão. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Carne cansa. Não vamos também divinar tudo, como é que faz? Divinizar tudo. Não vamos espiritualizar tudo. A mente está boa, o espírito está forte, mas a carne pode ser o quê de vez em quando? Fraca. Imagina uma mãe que cuida de filho a vida inteira, cuida com 10 anos, cheia de problema, 15 anos, ela bate pino. Mas ela é cheia de Deus, ela ora, ela pode ficar até doente. É isso que a gente tem que entender, que a gente não é anjo. Uma vez eu pensei que era anjo, de tanto elogio que eu recebia. Aí eu falei, eu devo estar com a enxame, a bola. Aí sabe o que Deus faz? Pura a bola, vai cair eu de novo chorando em casa. E choro, e choro. Aí agora até minha mãe fala, fica dentro do quarto. Fico mesmo, é meu lugar secreto, é cama, embaixo de coberta. Sabe que tem gente que vai para o banheiro? Sabe para onde que eu vou? Onde que eu vou, mãe? Para dentro, embaixo da cama. Ou embaixo da cama. Embaixo das cobertas. A minha irmã, Cássia, chega para mim e fala assim, Carla, você tem tanto soninho. Eu não tenho soninho, eu tenho vontade de ficar sozinha nas cobertas com Deus. Porque eu sou a pessoa que menos dorme. Eu tenho até um tico de insônia. Para você ter uma ideia. Sabe como é que é normal? Aí tira aquela imagem de que nós somos o quê? Anjos. O que você falou? Super-homem, super-mulher, mulher maravilha. E aí tive burnout. Fui numa amiga, me tratou assim, conversou comigo, ela é coach, eu até indico. Fiquei com ela conversando, fiquei toda semana, fiquei uns 3 meses só conversando, orando. E eu falava para Deus, Senhor, a promessa não acaba, porque eu prego sobre Filipenses 1:6, eu falo, aí Deus falou, fica calma que eu vou te levantar melhor do que você estava antes.
É por aí ou não é, irmã? É por aí. Então, o que a gente precisa entender? Não vive nem eu desse passado mais. Porque se eu ficar remoendo por que Deus permitiu que eu tivesse burnout, eu teria que ser muito burra, aí eu teria que precisar de um psicólogo para dizer. Está entendendo? Porque a gente é humano. A gente não perde a humanidade. Uma vez um amigo meu, que era meu mentor, podemos dizer assim, um coroinho, um velhinho, ele tinha uns quase 80 anos, eu falo velhinho porque ele estava mais para velhinho mesmo, mas tinha uma cabeça. Ele, uma vez, eu estava muito cansada, estava no início do ministério, já tem muitos anos, ele olhou para mim e falou assim, Carla, olha para trás. Aí eu olhei, tem asa? Falei, não, pois é, você não é anjo, então se prepara. Isso é antigo da gente achar que a gente flutua. Aí Deus nos coloca onde? Na posição certa. Deus quer te colocar na posição certa, sabe por quê? Porque Ele quer te levantar, Ele quer confundir. Fala para a pessoa que está ao teu lado, Deus vai confundir as pessoas a teu favor. Claro que vai confundir. Sabe por quê? Para que a glória seja dele, senão a gente é que cresce muito, a glória fica para a gente que vira supra-sumo da vida, da pregação. E é interessante que esse texto de Eclesiastes, ele fala assim, o fim das coisas é melhor que o seu início, é muito melhor do que o início. É agora que Deus vai trabalhar com vocês. É agora que você tem experiência. É agora que você vai unir a tua experiência com o poder do Espírito Santo e vai ouvir papai, porque quando a gente é muito jovem, a gente não ouve não. A gente tem que aprender. E aí a palavra de Deus diz assim, verso 10, olha só, ele não faz uma pergunta, ele não falou, não viva o mar do passado. Olha o que Salomão e Eclesiastes fala. Ele fala assim no verso 10, não diga por que, olha a pergunta, não diga por que os dias do passado foram melhores que o de hoje. Deus já estava falando, vamos parar de viver no passado e parar de falar o seguinte, antes era melhor, mentira, hoje é melhor. Porque se Deus te permitiu viver até hoje, gente, vamos parar com esse negócio de viver com um pé aqui e um pé lá. Tem gente entrando em depressão, em angústia, em sofrimento, sabe por quê? Porque só fica lembrando do passado. Irmãos, quando eu me converti, estou falando sério, Jéssica, eu não lembro de nada do que eu fui, eu só lembro porque eu conto. É só porque as pessoas falam assim, Carla, conta o teu testemunho. Eu falo, meu Deus, como o povo gosta. Mas é bom, edifica, eu também sou edificada. Sabe por que edifica? Porque nos aproxima do outro. Então tem que falar. Aí eu tive que quebrar barreiras de vergonha. Como é que eu vivia? Eu vivia fumando 2 maços de cigarro por dia. 2 maços, meus dedos eram azul. Azul, de tanta nicotina. Eu fumava 2 maços de Hollywood, eu sou do tempo, se eu tenho 25 anos, um tem 45, Cristina, eu tenho 60, olha que broto que eu sou. Minha mãe falou assim, Carla, você fica tão bem na live, você é bonita, eu falei, acho que minha mãe está querendo me afirmar. Aí eu cheguei para ela hoje, eu falei, mãe, eu nunca me achei feia. Sabe por que eu não me achei feia? Eu nunca me achei feia, não é porque eu só me acho bonita não, é porque eu nunca dei, sabe o quê? Ouvido ao que as pessoas podem falar, eu acho que sou e acabou. Tem gente que vai interpretar isso como? Metida. Eu não sou metida, eu simplesmente sei que eu não sou feia. E se eu sou bem resolvida. Por que eu sou bem resolvida? Porque eu sou filha de um pai muito grande. Um pai que disse uma vez para mim o seguinte, quando ele me converti, 6 meses convertida, Deus chegou para mim e falou assim, sabe aqueles braços que te abraçavam? Sabe aqueles apertos? Eu falei, como é que essa mulher sabe? Uma mulher que Deus usou numa Assembleia de Deus, num grupo. E falou, sabe aqueles abraços que te dava, rápidos? E aquilo que falava para você, não era teu pai, não, era eu só estava usando ele. Cara, quando aquela moça ia saber como meu pai me tratava? Com abraços rápidos. Meu pai não era de abraçar.
sabia, e aí eu tomei posse. A tua identidade está baseada naquilo que você crê, não é naquilo que você sente. Por que que Deus, meninas, se apresenta como Pai, e não só como Jeová Rafá, que cura, Jeová Senhor dos Exércitos? Por que que Ele não se apresenta, e se apresenta mais como Pai? Porque Ele sabe que a coisa que mais nós precisamos é a segurança de um Pai. Deus, Ele quer te dar segurança e dizer o seguinte: para de viver o passado. É o que Deus está falando para mim. Para de viver o passado e para de perguntar, para de falar que por que os dias passados eram melhores. Não eram, gente. Se houve acerto e erro na tua vida, não significa que eles eram melhores ou piores. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu já joguei no mar do esquecimento, viva o novo que eu tenho para você. Sabe por quê? Deus está me dizendo, Deus vai dar marido para quem? Tem alguma solteira aqui? Quem é solteira aqui? Você só? Duas? Que mais? Pode ser viúva, divorciada, separada, solteira. Sabe o que Deus está falando? Para de pensar em algo do passado, porque Deus já está preparando algo novo. Como é que eu vou receber o novo se eu não largo? E não confio no passado, não confio no meu presente. Por que que Deus fala de passado? Porque Ele está falando hoje. Sabe o que eu fiz agora? Eu usei palavra de conhecimento, eu acreditei, o Espírito Santo falou para mim. Pode ser até para mim. Eu recebo. Ué, as coisas de Deus. Eu fui para o Canadá uma vez, uma conferência, então tinha várias pessoas de vários países nessa conferência, e alguns eram meus amigos. E aí eles falaram assim: Carla, o mundo inteiro ora para você casar. Você quer? Eu falei: quero. Estou esperando até hoje. Não é oração, é Deus. Deixa Deus trabalhar. Você acha que eu ia ser uma boa esposa? Eu acho que não. Bonitona, podia até ser, pregadeira, fala isso, pastora. Mas será que eu estava preparada para ele? Deus está falando o seguinte: Deus te preparou para algo novo. E ele vai ser bom. E ele vai ser bom. Saia daqui crendo. Aí o inimigo vai jogar um monte de papo. Você é assim, você é assado. E minha irmã, bota para correr. Sabe por quê? Porque Deus está falando: não vivo do passado. Eu não vivo daquilo que as pessoas falam de mim. Eu não vivo do passado. Por quê? Porque o fim das coisas é melhor que o seu início. Se o fim das coisas é melhor do que o início, por que que eu e você vamos viver no passado? Por que que a gente vai viver pensando no que fizemos, o que fomos, ou o que somos? Caramba, eu não lembro de nada. E os momentos que eu mais tive burnout nesse período, sabe o que que era? Era sempre lembrando de algo. Não era do meu passado, não, era sempre lembrando do ontem, da semana. Entrega para Deus o que você acertou ontem, o que você errou ontem. E hoje começa de novo. Deus é Deus. Deus é Pai, irmãos. Quem te julga é o inimigo. Diz Apocalipse 10:12, diz que o diabo, ele fica nos acusando de noite. Então sabe o que você faz? Sai no nome de Jesus, passa para outro momento, vive outra coisa. E acredita, saia daqui edificada. Sabe o que Deus está falando? Saia edificada, saia alegre, saia valente, saia daqui corajosa, saia daqui, porque o Espírito Santo está falando. Por que que tu pensa só no passado? Oh, Deus, está falando. Por que que só o passado? O passado não existe. O passado não existe. A palavra já diz, ele o quê? Passou. E se tem muito julgamento e acusação na tua